Olá, André Beraldo aqui da Academia de Finanças. Eu sou um dos professores da Academia de Finanças e a gente trabalha com treinamentos a respeito de finanças e investimentos, principalmente presenciais. E nesse vídeo aqui eu quero conversar com você a respeito da taxa Selic. Estou gravando esse vídeo agora, dia 28 de outubro, está meio chovendo aqui na minha região e ontem teve uma reunião do Copom onde eles decidiram elevar a taxa Selic em 1,5%. Então a taxa Selic está em 7,75%. Uma taxa Selic em 7,75%, o que quer dizer? Quer dizer que os juros aumentaram, que a taxa básica de juros do governo está em 7,75%. E vamos entender um pouquinho isso daí, essa taxa Selic, o que ela afeta. Uma das crenças muito comuns que existem no mercado é que uma taxa Selic alta ela é muito interessante para a renda fixa e ela começa a ficar ruim para a renda variável. Renda variável principalmente para as ações. As ações que são empresas que têm capital aberto, que você pode ser sócio dessas empresas, né? Que você investe nelas através da B3, da Bolsa de Valores. Então, como que fica isso? Com essa taxa Selic de 7,75, será que vale a pena investir em renda variável? Se você achar interessante o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer essa pergunta. E se quiser me seguir no Instagram, o meu é Dr. André Beraldo e também tem o da Academia de Finanças aí para quem quiser acompanhar a gente no Instagram. Então, será que vale a pena, com essa taxa Selic de 7,75, investir em renda variável, em bolsa de valores, em ações? Olha só, um ponto importante que eu quero destacar é a importância da psicologia nos investimentos. Essa parte, todo esse gerenciamento entre medo, ganância, euforia, desespero, tudo isso acaba que afeta muito os preços dos ativos, porque os preços, principalmente das ações, são formados por pessoas. São um conjunto de pessoas que tomam decisões a respeito desses preços e ora elas estão gananciosas, ora elas estão desesperadas, com medo, e elas tomam decisões de forma diferente. Então aqui já diz o Howard Marks, que ele é o fundador da Oaktree, e tem alguns livros escritos como O Mais Importante para o Investidor e Ciclos do Mercado. Ele é um gestor que tem resultados muito bacanas, e fala muito de ciclos. E aí ele fala que o quê? Que a psicologia desempenha um papel importante nos mercados, principalmente na formação desses ciclos. E que para a gente ter resultados acima da média nos investimentos, o seu pensamento deve ser diferente. Então, para falar desse aumento da taxa Selic, do caminho comum que os investidores fazem, que é de ir da renda variável para a renda fixa, eu vou falar um pouco de pensamento e de como a gente interpreta isso, de como que eu enxergo esse caminho aí. Então, vamos falar um pouco a respeito de pensamento de segundo nível, que até o Howard Marks fala um pouco disso no livro dele, O Mais Importante para o Investidor. Então, o pensamento de primeiro nível, o que ele diz? Por exemplo, que o cenário ele exige baixo crescimento e aumento da inflação, então vamos vender nossas ações, porque as empresas não vão crescer e a inflação tá aumentando, pode ser ruim para os negócios. Mas olha o que o pensamento de segundo nível diz. Ele diz assim: o cenário está ruim, mas todos estão vendendo porque estão em pânico. E se eles estão em pânico, esses preços têm muito medo nele, o potencial de ganho é muito alto, então vamos comprar. A gente começa a perceber que talvez o nosso pensamento, o jeito da gente entender e pensar a respeito do mercado, é pensar normalmente de forma diferente da maioria. Um outro exemplo aqui é assim, que um pensamento de primeiro nível, o pensamento de primeiro nível é aquele pensamento da massa, da grande maioria, o que todo mundo está pensando, o que está falando. Eu vejo muitos gestores e analistas falando quando o mercado está ruim, que está indo tudo mal para o pessoal vender, sair de ações, e normalmente está no limite de baixa dos preços, já não tem mais quase, chega uma hora que não tem mais quase vendedor e o mercado começa a virar, e às vezes isso é o melhor momento para você estar se posicionando, por exemplo. E aí um pensamento de primeiro nível ele diz: eu acho que os lucros das empresas vão cair, venda. Mas aí você começa a pensar diferente num pensamento de segundo nível e ele diz assim: eu acho que os lucros das empresas vão diminuir menos do que as pessoas esperam. E essa boa surpresa fará as ações subirem. Então vamos comprar. E agora, nesse momento, com o aumento da taxa Selic, o que o pensamento de primeiro nível ele diz?
a rentabilidade da renda fixa está aumentando. Aqui está com X, mas aí está com S, que ela está aumentando. Alguns títulos de renda fixa estão pagando mais que 10% ao ano. Por exemplo, quando você vai olhar o Tesouro Direto, a gente vê um Tesouro pré-fixado para 2024 que ele está pagando 12,05% ao ano. Aqui numa imagem maior é uma rentabilidade de 12,05, uma rentabilidade alta. Para quem está desavisado, para quem olha para a poupança, que a poupança paga 70% da taxa Selic, que está dando 70% de 7,75%, um valor bem menor, você fala, nossa, olha que interessante a renda fixa. E você olha, então alguns títulos estão pagando mais que 10% ao ano. Alguns títulos estão pagando 5% a mais do que a inflação. Você fala, nossa, é um pagamento muito alto. Hoje, um dos índices que mede a inflação, que é o IPCA, nos últimos 12 meses, estou gravando essa aula no dia 28 de outubro de 2021, ele está acumulado nos últimos 12 meses em 10,25% ao ano. Então, a nossa inflação oficial, um dos índices está em 10,25% ao ano. Está bem alto isso, e por estar tão alto assim, o governo está elevando a taxa de juros para tentar fazer o quê? Para tentar controlar o consumo das pessoas e fazer com que essa inflação diminua, porque isso pode ser muito ruim para as pessoas, para um país, uma inflação tão alta assim. O dinheiro perde muito valor de poder de compra, então está exageradamente alta a inflação. Realmente, o IPCA de 10,25% ao ano, e pouco tempo atrás ele estava em 2% apenas. E aí, a gente encontra títulos, um outro título do Tesouro, que ele está pagando aqui, um Tesouro IPCA para 2026. Ele paga o IPCA mais 5,49% ao ano. O que isso quer dizer? IPCA mais 5,49% ao ano, ele paga, nesse momento agora, é 10,25% mais 5,49%. Você soma aí, você vai dar 15,74%. Você olha isso e fala assim, gente, para que eu vou investir em empresa, em ação? Vou investir nisso daqui, olha essa rentabilidade, é muito alta. E as pessoas olham isso, começam a pensar assim e vão migrando, saindo da renda fixa, da renda variável, das ações, talvez no melhor momento, ou deixando de investir na renda variável e indo para a renda fixa. E aí, esse é o pensamento de primeiro nível, né? Então, nesse momento, temos possibilidades de rentabilidade de 15,74% em renda fixa. Vou concentrar ou migrar meus investimentos para renda fixa. Não vou mais investir em renda variável, não vou mais investir em ações. É o que as pessoas começam a pensar. Mas como que funciona o pensamento de segundo nível? Você tem que parar, se observar e ter uma consciência maior e começar a pensar um pouco de forma diferente da maioria. O que eu pensaria nesse sentido? Eu pensaria assim, quais foram os períodos nos últimos 20 anos que a taxa Selic aumentou? Eu queria ter um histórico, entender isso. Então eu comecei a olhar e eu vi que ela teve aumento entre 2001, se a gente pegar aqui esse período de janeiro de fevereiro de 2001 até mais ou menos aqui, ó, aqui já é janeiro de 2002, ela teve um aumento. Aí se a gente pegar novamente aqui, em setembro de 2002, até nessa imagem a gente está com o mês de julho de 2003, mas não chegou até ali o aumento ele foi até o mês de maio de 2003, teve um aumento. Aqui outro período de aumento, que ele foi de agosto de 2004, e ela foi aumentando aqui até em julho de 2005, ela estava aumentando, e vamos ver se continuou isso daí, esse aumento de julho de 2005, e continuou aumentando mais um pouco até agosto de 2005. E aqui um outro período que ela foi aumentando de março de 2008 e teve aumento até aqui janeiro de 2009. Então a gente teve alguns períodos nesse horizonte de tempo. Um outro período de aumento que foi de março de 2010 até aqui ainda estava subindo em julho de 2011, e outro período que teve aumento foi de março de 2013 até aqui ainda estava aumentando em julho de 2014, e ela continuou esse aumento de julho de 2014 e foi aumentando, continuou esse aumento até aqui janeiro de 2016 e continuou ainda aumentando até
agosto de 2016, outro período de aumento, e outro período aqui que se iniciou esse aumento em março de 2021 e está até o momento atual, ela está subindo essa taxa, que está em 7,75%. Aqui eu fiz um resumo desses períodos de aumento da taxa Selic e o que eu queria pensar num pensamento de segundo nível. O que aconteceu com o mercado de ações, mas para mim, eu que invisto numa visão de longo prazo, de construir participação de empresas para que no futuro e para que ao longo do tempo essas empresas tragam resultados bons para a minha vida e tragam abundância para a minha vida. Então aqui estão todos os períodos que a gente teve aumento da taxa de juros, que eles provavelmente subiram essa taxa de juros porque a gente estava passando por um período inflacionário, onde a inflação estava subindo muito e eles tentaram controlar essa inflação. E aí, o que eu começo a pensar? O que aconteceu com as ações no período que a taxa Selic aumentou e depois o que aconteceu com as ações no período em que a taxa Selic aumentou e também depois desse período? Qual foi o desenrolar do preço dessas ações? Mas eu penso muito numa visão de longo prazo, porque eu acredito que investir em ações é para longo prazo. Se você olhar os estudos do Jeremy Siegel, o professor da Wharton, ele fala bastante disso. E é um consenso entre quem investe em ações e tem grandes resultados, eu vejo e acredito muito nisso, que é muito mais fácil você ter um foco em longo prazo, porque você constrói participação em bons negócios, que eles no longo prazo eles melhoram os resultados, eles crescem, e esses resultados eles se consolidam, esses resultados, eles vão se consolidar na forma das cotações ou até mesmo em forma de proventos, muitas vezes. Olha só o que aconteceu. Então eu peguei um gráfico do Ibovespa numa visão maior, onde cada barrinha representa um mês, e eu mostrei alguns desses períodos onde a taxa Selic estava aumentando e as cotações vinham caindo. Mas olha só, aqui a gente teve uma queda de cotações. Mas se você cria uma posição aqui pensando no longo prazo, olha o que aconteceu com o índice Bovespa. Salientando aqui que índice Bovespa nem é o que eu realmente gosto de investir, porque índice Bovespa a gente tem um conjunto de ações onde muitas empresas elas não são boas, eu não acredito que ela tenha as qualidades que sejam favoráveis para o sócio minoritário, principalmente visando a questão de lucratividade de negócios. Tem muitos negócios que compõem o índice Bovespa e que não têm uma lucratividade boa, que não apresentam resultados que eu acredito que favoreçam o sócio, o investidor minoritário. Um outro período foi aqui também, aquele segundo período. Olha só, se você tivesse se posicionado aqui, depois olha o que aconteceu com a evolução de preços, como subiu o índice, estava em algo em torno de 8 mil pontos e ele chegou até 70 e poucos mil pontos, né, nessa fase. Depois, um outro momento foi aqui, que também teve no período uma ascensão, o mercado nem caiu nesse período, ele continuou subindo, só que pensando em longo prazo, a gente teve uma alta muito maior depois e continuou subindo. O outro momento foi aqui. Olha que interessante para quem pensa em longo prazo. Nesse período de elevação da taxa Selic, a gente ia construir uma exposição no mercado, nas empresas, numa das maiores crises que a gente teve, foi a crise do subprime, a crise de 2008. Então você foi construindo uma exposição aqui e você pode ter construído um posicionamento dentro da sua estratégia de investimentos e tudo isso, que você pode ter comprado ativos, empresas a preços muito interessantes. E a gente teve um outro momento aqui, onde o mercado teve uma queda também, e um outro momento aqui, que a gente teve também um período onde a taxa Selic subiu e que a gente praticamente estava num momento praticamente de fundo da década de mercado, que foi o fundo de 2016, mais ou menos, um fundo em 2016 e outro fundo em 2008. Então, esses períodos eu percebo, e se a gente trouxer uma visão de longo prazo, olha só o que acontece. Aqueles momentos eles ficam realmente para trás como um fundo, e a gente está com um novo período agora acontecendo. E olha isso numa visão de longo prazo, uma visão maior. Posicionamentos em alguns fundos de mercado aqui, um outro período de posicionamento em fundo de mercado aqui e aqui também, e depois o mercado novamente andou. Ele saiu dos 30 e poucos mil pontos e chegou até 130 mil pontos. Tá? E o que eu percebo numa visão de investidor
de longo prazo, de escolher bons negócios e tornar sócio deles. Eu percebo que a alta da taxa Selic, esse momento onde a taxa Selic está aumentando, ele pode gerar momentos onde as cotações das empresas podem estar caindo. Isso aconteceu nesses períodos. Isso pode ser muito favorável para um investidor. Então, num pensamento de segundo nível, o que eu penso alinhado com uma das minhas estratégias principais de investimentos? Eu penso assim, pensando em preço de ativos, quando o preço de uma coisa boa diminui, como eu interpreto isso? Vamos supor que eu queira comprar um carro, eu gosto muito do exemplo do carro, até já falei ele, quero comprar um T-Cross e ele custa 100 mil reais, por exemplo. Eu quero comprar esse carro, eu acredito que ele é bom, enfim. Só que esse carro agora, ele está sendo vendido por um período curto de tempo por 50 mil reais. O que eu faço? Eu vou lá e compro. Então, quando uma coisa é boa, o preço dela diminui, como que eu interpreto isso? Eu interpreto que talvez seja um momento interessante para eu comprar. Agora, partindo da premissa que eu escolhi para o meu portfólio empresas boas para eu ser sócio, eu fiz uma escolha boa, eu escolhi negócios bons, que eu fui avaliar esses negócios, eu tive critérios para estar trazendo esses negócios para a minha carteira, para o meu portfólio. Quando os preços desses negócios caem, como que eu interpreto isso? Como que eu vou interpretar tudo isso? Eu interpreto que talvez seja um momento interessante ou para eu construir mais participação ou para eu continuar construindo participação nesses negócios. Um exemplo é assim, com R$ 1.000, eu posso comprar 50 ações de uma empresa que custa R$ 20. Mas se os preços dessa empresa das ações, eles caem para R$ 10, eu consigo comprar 100 ações. Então, com o mesmo dinheiro, eu compro muito mais participação. E eu vejo que isso pode ser muito interessante para quem tem uma estratégia, para quem está alinhado a investir numa estratégia de se tornar sócio de bons negócios e numa visão de longo prazo, que é o que eu acredito que realmente enriquece as pessoas. É claro que para quem está numa visão de estar especulando no mercado, tudo isso, isso aqui não faz o menor sentido, mas daí é a escolha de cada um. Mas para quem está alinhado com essa escolha, eu acho que ele é muito interessante. Aí o aspecto importante desse vídeo é o quê? Que é importante você escolher bons negócios que apresentam bons resultados e vão resistir ao tempo e ter uma visão de longo prazo. Você escolher negócios que apresentam resultados consistentes, resultados dessa operação desse negócio, que eles vão resistir a essas crises. E essas crises, que eu quero dizer, talvez nem sejam crises, mas esses momentos de aumentos de taxa Selic, eles geram oportunidade para você estar se posicionando nos ativos bons que você escolheu, de uma forma que isso tem grandes chances, porque as cotações podem estar caindo, de estar te trazendo rentabilidades muito interessantes no longo prazo. E o que eu concluo de tudo isso, a grande conclusão, é que o aumento da taxa Selic, ela pode gerar momentos interessantes para construir ou para aumentar participação em boas empresas para a nossa carteira de investimentos, para o nosso projeto previdenciário. E uma parte final aqui, só para a gente estar observando muito bem isso, hoje o PL, nesse momento, o PL do mercado, o PL da Bolsa, o que é o PL? É a gente ancorar o valor das empresas que estão no mercado com o lucro delas. E o PL delas, isso é uma fonte, tem no site Oceans 14. O PL delas hoje, quer dizer, é o de ontem que eu estou gravando, dia 28, ele estava em 6,10. E esse PL está compatível com o PL da crise do subprime. O que isso mostra para mim? Que talvez numa visão de ciclo de mercado, de tudo isso, que a gente está num momento interessante para estar construindo participação dessas empresas. Isso daqui também mostra para mim o quê? Que é um momento interessante. Pode ser que as cotações caiam mais? Pode ser que as cotações caiam mais. Eu não tenho bola de neve para estar prevendo o futuro, eu não sei o que vai acontecer. Mas, numa visão de longo prazo, parece um momento muito interessante. E lembrando que tudo isso não é recomendação de compra, nada disso, é só um ponto de vista e trazendo uma informação que eu acredito que talvez possa te ajudar, possa te trazer um pouco mais de pensamento e de criticidade para você talvez adquirir um pensamento de segundo nível e não agir talvez como a massa, como a maioria aí. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like,
Se inscreve no canal da Academia de Finanças, compartilha esse vídeo com mais pessoas, compartilha ele, que eu acho que vai ser muito bacana, compartilhe. Se você tem dúvidas ou questionamentos, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Se você não gostou também, pode colocar seu comentário, por que você não gostou? A gente não é o dono da verdade, é apenas uma linha de raciocínio, uma conduta e um meio, um método de enxergar e de abordar o mercado. E espero que você compartilhe, como eu já disse, reforçando aqui. Até mais, até um próximo conteúdo aqui no canal da Academia de Finanças.